Olá, tudo bem? Como vão vocês? Meu nome é Gabriel e eu sou um estudante do segundo ano de Contábeis da UniOeste. E este vídeo é um apanhado a respeito do que seria o PIS e o COFINS. Neste vídeo vamos ver de uma forma mais breve um pouco sobre cada um dos dois conteúdos, que são muito importantes dentro da matéria de contabilidade. Então, a gente vai fazer esse vídeo dividido em duas partes, sendo que na primeira parte eu estarei aqui abordando de uma forma resumida o que seria o PIS. E na segunda parte desse vídeo vocês estarão ficando com um colega meu chamado Henrique, que estará falando um pouquinho a respeito do COFINS. Certo? Então vamos iniciar isso. Então, o que é o PIS? O PIS seria o Programa de Integração Social. Então, ele foi delineado nos artigos 195 e 239 da Constituição Federal, juntamente com a Lei Complementar 7 de 1973, lá atrás. E ele visa essencialmente integrar o empregado na vida no desenvolvimento das empresas privadas. Para entender um pouquinho mais do que seria o PIS, vamos para um breve histórico e contexto. O PIS ele foi estabelecido lá atrás na Lei Complementar número 8, de 3 de dezembro de 1970, com o propósito de assegurar ao servidor público, civil e militar a participação na receita das entidades pertencentes aos órgãos de administração pública direta e indireta, em todas as formas e esferas governamentais. A união do PIS e do PASEP foi efetuada através da Lei Complementar número 26, de 11 de setembro de 1975, criando assim o Fundo PIS-PASEP. A Constituição Federal de 1988 ela determinou que a partir de então as contribuições devidas pelas empresas e entidades vinculadas ao programa não seriam mais creditadas só aos participantes. Então, a partir de 1989, esses recursos passaram a ser direcionados para o FAT, que seria o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, para viabilizar o pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e para investimentos em diversos setores da economia nacional. A Constituição, arrecadadas em 1971 e 1988, foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do programa, sendo que o PIS, vale ressaltar que ele é administrado pela Caixa Econômica Federal, já o PASEP ele é administrado pelo Banco do Brasil. Mas quem seria o ente tributante? Então, vale ressaltar que a responsabilidade pelo recolhimento do PIS, ele recai sobre o empregador e não sobre o colaborador, tá bom? Então, a base de cálculo das alíquotas. O cálculo do PIS ele é efetuado multiplicando a receita bruta da empresa pela alíquota, que é de 0,65 sobre o faturamento. E o fato gerador dessa contribuição é a obrigação do pagamento de salário e o cálculo de 0,65 vezes a receita bruta da empresa. E a contribuição do PIS sobre a folha ele é diferente, é compulsório. Para algumas entidades, o cálculo em 1% sobre o total da folha de pagamento. Então, vale ressaltar, o 0,65 é sobre o faturamento e o 1% é sobre a folha. E os contribuintes responsáveis. Os contribuintes do PIS englobam uma área bem grande, que é a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, bem como as respectivas autarquias, com exceção das fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público. O fato gerador e incidência. O fato gerador do PIS é o faturamento mensal, compreendendo o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação contábil. Além disso, pode-se adicionar que há algumas exclusões e deduções permitidas na determinação da base de cálculo do PIS, e agora a gente vai ver um pouquinho de exemplos delas. Então, como exemplo, a gente vai ter as receitas não operacionais, que são certas receitas, como ganhos de capital provenientes da venda de ativos não relacionados à atividade principal da empresa, que podem ser excluídos da base de cálculo do PIS. Também em seguida ali vem a receita em isentas ou não tributáveis, que determinadas receitas, como dividendos recebidos de outras empresas, indenizações de danos patrimoniais, entre outros, podem ser excluídos também da base de cálculo do PIS se forem consideradas isentas ou não tributáveis, tá bom?
Então, assim, a gente também vai ter a dedução de impostos indiretos, que em alguns casos os impostos indiretos pagos pela empresa sobre as suas vendas podem ser deduzidos da base de cálculo do PIS. Sendo que, assim, uma vez que já foram tributados em etapas anteriores do processo de produção ou comercialização. Aí também temos os descontos concedidos, que são muito importantes, que são os descontos comerciais concedidos aos clientes. Eles podem ser deduzidos das receitas brutas para a determinação da base de cálculo do PIS, desde que sejam devidamente documentados e estejam em conformidade com as normas contábeis e fiscais aplicáveis. E assim, só para fechar um pouquinho disso, outras deduções permitidas por lei seriam, dependendo da legislação específica. Elas podem existir permitidas para determinar a base de cálculo do PIS. Essas deduções geralmente são estabelecidas para incentivar determinadas atividades econômicas ou para aliviar o ônus tributário sobre certos tipos de empresas ou setores. E assim, a legislação aplicável agora para o PIS seria a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 98. Ela regula a contribuição para os programas de integração social e formação de patrimônio do servidor público, o PIS-PASEP, que eu comentei lá atrás, além de estabelecer outras disposições pertinentes. Então, assim, agora eu vou estar encerrando a minha parte, eu vou estar passando para o Henrique aqui para ele comentar um pouquinho do que seria o COFINS. Então, essa apresentação, lembrando que ela só oferece uma visão abrangente do programa de integração social, delineando sua história, contexto, responsabilidades tributárias e a base de cálculo, né? Então, assim, tem muito mais a se falar, mas esse vídeo é só um apanhado, né? Então, seria isso. Muito obrigado, pessoal. Olá, eu sou o Henrique, estudante de Ciências Contábeis na UniOeste. E como dito anteriormente pelo Gabriel, eu irei estar comentando sobre o COFINS. Para melhor compreensão, separei o assunto em tópicos. Primeiro tópico: o que é COFINS? O COFINS, sigla para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, é um tributo de natureza federal instituído pela Lei Complementar nº 70 de 1991. Essa contribuição tem como objetivo principal financiar a Seguridade Social, que engloba áreas como saúde, assistência social e previdência social. Em termos simples, podemos entender o COFINS como uma taxa que as empresas pagam ao governo para ajudar a financiar esses serviços essenciais para a população. Segundo tópico: História do COFINS. A história do COFINS remonta à década de 1990, quando foi instituído como parte de uma reforma tributária no Brasil. Inicialmente, o COFINS era um tributo incidente sobre o faturamento das empresas. Ao longo dos anos, passou por diversas mudanças legislativas, incluindo alterações em suas alíquotas e bases de cálculo. Essas mudanças refletiram não apenas ajustes na legislação, mas também as necessidades econômicas e sociais do país. Terceiro tópico: para que serve o COFINS? O COFINS contribui no financiamento da Seguridade Social no Brasil. Os recursos arrecadados com o COFINS são destinados a custear programas e políticas sociais que garantem o acesso da população a serviços de saúde, assistência e previdência. Em outras palavras, o COFINS contribui diretamente para a manutenção e fortalecimento do sistema de proteção social no país, ajudando a garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos brasileiros. Quarto tópico: a importância do COFINS. É crucial entender a importância do COFINS para compreender a estrutura tributária brasileira e sua relação com as políticas sociais. Como um dos principais tributos federais, o COFINS desempenha um papel vital na sustentação dos serviços essenciais oferecidos pelo Estado à população. Portanto, seu entendimento é fundamental não apenas para empresários e contadores, mas também para todos os cidadãos interessados no funcionamento do sistema tributário e na garantia de direitos sociais básicos. Quinto tópico: conclusão. O COFINS é uma contribuição federal para o financiamento da Seguridade Social no Brasil. Sua história e evolução refletem não apenas mudanças na legislação tributária, mas também as necessidades e desafios enfrentados pelo país ao longo do tempo. Compreender o COFINS é essencial para entender como os recursos são arrecadados e aplicados em políticas sociais que impactam diretamente a vida dos brasileiros.